Olá, olha só o que disse Jesus. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal, a morte, fez brilhar o Evangelho, a luz e a vida imperecíveis. Ressurreição para quem acredita no Evangelho, que Jesus Cristo venceu a morte na cruz, venceu o pecado para aquele que acreditar nele. Evangelho de Lucas 20, 27 e 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado, este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por isso morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, ó Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Deus de Jacó, Deus de Isaque, Deus de Abraão, o Deus dos vivos. Quando nós tivermos a ressurreição, seremos como os anjos. Não haverá casamento onde nós amaremos unicamente a Deus, a Cristo. E seremos felizes pela eternidade. Alegria que nunca se acaba. Só que para nós acreditar nisso, aqui nesse mundo, nós precisamos ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para aquele que acredita nele. E somente nós ouvindo o Evangelho, somente botando em prática na nossa vida e através de orações todo dia, pedindo orientação a Deus, é que nós vamos entender e nós vamos acreditar. Porque nós vivemos aqui, nesse mundo, uma batalha espiritual. O bem contra o mal. Que existe o Satanás, que era um anjo. Um anjo e tem muitos poderes. Só que ele se revoltou contra Deus. Ele queria ser mais que Deus. E convenceu muitos outros anjos a agir a favor dele, contra Deus. E lá houve uma batalha e foi expulso e está aqui na terra.
Começou desde Adão, convencendo a Eva a comer o fruto, o pecado. Eva deu para Adão, ali surgiu o pecado. Então, veio a morte. A partir da vinda de Cristo, aí esquece o que os ensinamentos do sumo sacerdote falavam, mas escutar o que Jesus Cristo ensinou. E ele ensinou o caminho da ressurreição. Ele mostrou o que nós devemos fazer, a vida que nós devemos viver e levar à honestidade, aonde não podemos viver de qualquer jeito e que a palavra de Deus é única, ela não muda jamais. Não é liberal. Não é cada um tem sua fé. Tal igreja me satisfaz melhor. Não. A obediência a Deus e ter responsabilidade pelos nossos atos. Fala do casamento. O casamento é um dom de Deus. O que o homem une, o que Deus une, o homem não separa. O pessoal está separando hoje, estão casando de novo. Os padres, os pastores estão separando. Pode isso? Aí, se Deus uniu, como é que um padre ou um pastor pode separar? Não pode. Casou, está casado. E aqui nessa terra existem casamentos. E só irão subir ao reino de Deus aquele que realmente foi digno do julgamento aos céus. Aquele que viveu de acordo com a maneira que Cristo viveu. Muitas vezes precisa passar pelo sofrimento. Esse dia eu fui lá no centro do Sapiranga, eu estava conversando com um taxista, ele mudou. Começamos a conversar e se entendemos nas conversas. Aí ele perguntou, tu mudou com o sofrimento? Assim, eu fui pelo sofrimento. Aí diz ele, eu também. Foi pelo sofrimento. Que muito difícil nós cair do mundo do pecado, é muito difícil nós voltar para Deus se não for pelo sofrimento. Aí aquele que volta para Deus, ele segue pregando o Evangelho. Ele segue transmitindo a mensagem de Deus, ele fala das suas experiências. Para ser testemunha que realmente a nossa vida é o céu ou o inferno. Eu já vivi o inferno aqui. E hoje eu estou vivendo num paraíso. E eu vejo as pessoas vivendo o inferno aqui, lutando contra elas mesmas e falando mal do Lédio, falando mal das pessoas que estão em Deus. Mas elas mal sabem que os pensamentos das pessoas, quando estão no mundo do pecado, os pensamentos delas distorcem, faz acreditar no que é errado e faz duvidar do que é certo. Assim hoje é mesmo. Eu não posso jamais parar de fazer oração, porque somente da oração, da meditação, uma conversa com Deus, eu começo a definir o que é certo e o que é errado. Agora essas pessoas todas que me atacaram muitas vezes vieram aqui fazer, quase me convenceram. Mas através da oração, Deus começou a me mostrar. Tá, ponto, tá. Daí vai no Evangelho e eu falo em vídeo, as pessoas ficam bravas comigo. Eu falo a realidade. Que nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, dizer o que é certo e o que é errado. Se a pessoa quer seguir no caminho reto, que nem esses seus, que não acreditam em ressurreição, são livres. Cada um vive do jeito que quer. Mas aquele que quer o reino do céu, não vai na conversa que Deus mudou, que Deus é liberal, que cada um tem sua fé, que podemos casar, separar quando é, não. Se nós casamos, nós temos que ter responsabilidade pelo nosso casamento. Sempre vai haver controvérsia, vai haver dificuldade num casamento. Porque o inimigo não quer a família unida. Hoje já estão querendo transformar tudo em gay e lésbicas aí, para acabar com a família. Que a família é o alicerce de Deus.
Mas Deus é Deus dos vivos, de Abraão, de Jacó, de Isaac, aquele vivo, aqueles que ressuscitaram. E nós só seremos filhos de Deus se nós fazer a obediência a Deus. E se nós fazer a obediência a Deus, quando nós morrer aqui, nós vamos ser julgados ao reino do céu e seremos anjos, onde lá não haverá casamento, porque todos seremos filhos de Deus. E aqueles que não obedecem, então, ficarão sem Deus. Sofrimento eterno. Sofrimento que nunca se acaba. Enquanto que aqueles que se julgarem filhos de Deus terão alegria eterna, alegria que nunca se acaba. A adoração há, tanto para aquele que acredita em Deus, como para aquele que não vive a vontade de Deus. A diferença é que aquele que faz a vontade de Deus vai para o reino do céu, será julgado filho de Deus, será feliz. E aquele que não faz obediência a Deus será um Satanás, se virá sem Deus e será infeliz, sofredor a eternidade. É nossas escolhas, ou a morte ou a vida. Hoje eu aprendi o caminho da vida e eu preciso seguir lá. E para mim seguir nesse caminho eu preciso estar sempre em oração e fazendo o que Deus me pede. Transmitir minhas experiências. Abraço, Deus abençoe cada um de vocês.